Noé foi um sinal em seu dia para o povo do juízo vindouro. Noé, em seu dia, foi considerado um fanático. Ele foi um profeta. Ele foi considerado como quem não tinha a mente boa. E o homem martelou com afinco, por ano após ano, construindo uma arca quando nem mesmo havia água sobre a terra, a não ser a que estava nas nascentes. E ele predisse algo que era ridículo para a mente carnal. Ele disse, vem água do céu. Sem dúvida alguma que muitos iriam para ele, mostra-me onde está. A ciência diria, eu posso provar que não há água ali em cima. Todavia, se Deus lhe disse que ela vinha do céu, Deus cuidará que sua palavra seja cumprida. E enquanto não havia ainda água à vista, ao passo que nunca houve uma nuvem no céu, nunca choveu uma gota, não havia tal coisa como chuva. Todavia, todo o tempo, Noé estava preparando a arca para a chuva. Era uma evidência viva que este profeta cria no que estava falando, pois ele estava aprontando-se para isto. E qualquer pessoa que verdadeiramente crê no que está falando, se aprontará para isso. Posso parar bem aqui apenas um minuto sobre o dia de Noé? Como Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Se as igrejas hoje crescem no que estão falando, eles praticariam o que falam. Como poderíamos estar construindo grandes estátuas de construções, e milhões de dólares em edifícios, e grande expansão de organizações, e coisas assim, e pregando que Cristo volta a qualquer hora? Como nós poderíamos continuar, olhar para as nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus, e entrando no mundanismo, e trazendo para dentro da igreja, e misturando-o, e nós permitimos? Por causa da popularidade, e por causa da opinião popular, e divergências denominacionais, tentando superar em crescimento a próxima organização. Como nós poderíamos praticar o que pregamos? E o mundo vê isso, eles sabem disso. Desse modo, a religião se tornou uma coisa de apenas como que meramente pertencer a alguma ordem, ou pertencer a uma sociedade de algo. Religião, a salvação de Cristo, não é uma sociedade, não é unir-se a algo, é uma experiência viva. Agora, Noé estava produzindo o que ele estava falando. Ele disse, virá uma inundação de juízo sobre esta geração injusta. Deus derramará a chuva dos céus e ele inundará a terra inteira. E não somente ele estava fazendo isso, porém ele estava fazendo um meio de escape e proclamando ao povo para vir a isso. Porém, eles não davam ouvidos a ele. Porém, Noé, como profeta, foi um sinal para aquela geração. Um sinal do qual se falou mal. Um homem que era considerado ser um insano, preparando algo que não havia evidência em um lugar nenhum, ou nunca houve, e alguma vez isso serviria para alguma coisa. Porém, essa é a maneira que as pessoas parecem pensar hoje. Eles podem pensar em abrigo contra a precipitação radioativa. De que lhes servirá um abrigo contra a precipitação radioativa quando nem mesmo haverá uma árvore ou rocha de sobra na Terra? Nós temos um abrigo contra a precipitação radioativa. O cristão tem. Como eu disse alguns domingos atrás, ou pensei em algum lugar na estrada, não é um abrigo contra a precipitação radioativa. É um abrigo para cair dentro, onde nós caímos dentro, arrojadamente com todo o nosso coração e toda a nossa alma e toda a nossa mente dentro de Cristo, a arca de Deus de segurança.
Porém, Noé é um neurótico considerado naquele dia. Através da loucura da pregação, ele operar um sinal diante das pessoas, dando-lhes advertência. Condenou o mundo construindo uma arca onde não havia água para ela flutuar. Ele condenou o mundo. A Bíblia disse, Hebreus capítulo 11. Ele condenou o mundo e salvou sua própria casa ao preparar-se e ser um sinal para Deus dos juízos que se aproximavam naquele dia. Que coisa gloriosa! Anos mais tarde, veio um outro sinal, que foi Moisés, um profeta. Esse era o sinal de Deus para Israel. Eles haviam estado 400 anos em escravidão. E Deus preparou um sinal para eles pouco antes da libertação. Ele era um sinal de libertação para Israel e um sinal de juízo para o Egito. Noé era um sinal de libertação para seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, os incrédulos. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que poderia salvá-lo foi o juízo. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Deus fazendo o juízo pelo prumo. Porém, Noé pregou o mesmo. Ele tornou-se um sinal. E agora Israel, depois de 400 anos, eles começam a clamar por libertação. E Deus nunca revela a si mesmo e mostra a si mesmo até que seu povo esteja pronto para receber o que ele mostra. Agora, o que poderia ser dito nesse mesmo ponto? Como que Deus tem deixado esta nação nua? Eles não são inocentes. Os jornais têm publicado isso ao redor e ao redor e ao redor. Sinais de sua vinda têm sido produzidos e eles continuamente seguem adiante como se eles ignorassem isto. Eles estão sem nenhuma excusa. Nós estamos no fim. Deus somente envia seus profetas quando o povo deseja um profeta. Deus envia seu sinal quando o povo está pronto para um sinal. Porém, a coisa é que poucas vezes as pessoas, elas chegam a um ponto que desejam emoção ou desejam algo. Mostra-nos o sinal do céu. Porém, quando Deus envia um sinal, então elas não desejam vê-lo. Deste modo, está escondido dos olhos dos sábios e entendidos para ser revelado aos pequeninos, que aprenderão. Deixaram-no passar por alto, o sinal. Como Israel deveria ter conhecido quando aquela criança adequada nasceu. Quando eles pesquisaram ali e viram pelo tempo dos anos em que eles estavam vivendo, o povo será estrangeiro por 400 anos em terra estrangeira. Porém, então eu os tirarei para fora. Eles deveriam ter conhecido que o tempo estava próximo, quando viram o nascimento daquela criança adequada. E até mesmo a mãe e o pai, Andão e Jacobede, não tiveram medo dos mandamentos do rei. Eles o puseram bem lá no rio onde os crocodilos estavam. Nenhum deles pôde mordê-lo. Eles viram que havia um sinal, porém eles o ignoraram. Eles não estavam prontos para isso. Deus o trouxe exatamente para dentro e colocou bem no palácio de Faraó. E deixou que Faraó o criasse e desse-lhe toda a instrução que ele pudesse obter para mostrar Deus como ele faz as coisas. E logo levou-o para trás do deserto, deixou-o esquecer a respeito de tudo. Faraó estava treinando-o então. Deus estava treinando-o.
Faraó demorou 40 anos para treiná-lo, então Deus demorou 40 anos para treiná-lo, para deixá-lo esquecer a respeito de tudo. O treinamento do homem e o treinamento de Deus. Faraó estava treinando um filho para ser líder, um diplomata, para um guerreiro, um lutador, para o surgimento de um outro faraó que mantesse o Egito em seus lugares altos, abatendo todas as outras nações e fazendo-as pagar tributos a Faraó. Porém, Deus o levou para trás do deserto, tirou tudo isso dele e mostrou-lhe num espaço de tempo de 5 minutos, através de uma sarça ardente, que ele era o Deus vivo.